Senhor, eu quero te agradecer por essa água, Pai. Abençoa, Senhor, que venha, Deus, fluir sobre o meu organismo e que a tua bênção da saúde, da paz, da alegria, Deus, venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Oi, Rosa. Boa tarde, Pazinho, Jesus, Simone. Hoje eu vou estar falando dos nomes que têm estado conosco, né? Durante esses 8 meses nós estamos aí juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Cada dia pegando uma porção da palavra do Senhor, Pazinho, irmã Edvanda. Então vou falar aqui a relação dos nomes que tem seguido, né, as orações que tem irmãos que estão aí todos os dias orfeando e o Senhor tem sido glorificado através das nossas vidas, através da nossa fé, de estarmos então unidos, né? A Mércia está aí hoje, a paz do Senhor. Mércia, tenho orado muito por você, viu, minha amiga, minha irmã, na fé, em nome de Jesus. Peço para os irmãos estarem orando pela Mércia, precisa muito. Camila Giordano está aí hoje, a paz do Senhor Jesus. Ela vai estar entrando para dar o testemunho. Então nós vamos falar a lista, né, dos nomes. Não estão todos, mas a maioria dos nomes que tem estado nas orações frequentemente. A Aline Rufino, que hoje ela ouve a oração mais tarde, porque ela está em estágio. Então a Aline e toda a família, né? Que eu vou falar a família, porque tem pessoas que assistem, que ouvem, que oram junto com seu irmão em casa. Então aqui a Aline Rufino, a Malu Faria, o Renato Bertolini, a pastora Maria de Fátima, a Edivanda, o Vitor Rosa, a Deuseni Faria, o Silvino Faria, meu cunhado, meu pai, né, que me ajudou a vencer muitas batalhas, a Geisa, Aurigliette, Camila Fortunato, Ivone Lopes, Danusa Cristina, minha irmã que está aí, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Maria Elisa, Renato Rodrigues, Rosa Nilva, Luciana Silvana, Luísa Almeida, Cleide Burguiari, acho que é isso, Vera Aguiar, Eliane Lima, Maria Helena, que é a Marilene, que nos escuta lá de Boston, dos Estados Unidos, ela tem entrado, Jerusa Faria, Sueli Aparecida dos Santos, Estela Mari Souza, Marcos Oliveira, José Paulo Borges, Osmar Fernandes, Cida Corsi, Juvaneide Lins, Glória Romão, Cleusa Della Fiore, Camila Giordano, que está aí conosco hoje, que vai dar o testemunho, que a gente tem estado juntas todos os dias em oração, a Ieda Norman Lessa, esposa do William Lessa, Gilberto Antônio Ferreira, Quadros Bula, que é a Laís, Dani Robson, Zélia Pasqualini, que é a nossa irmã Zélia, a Silvana Pires Rufino, Yara Barcheta entrou ontem, a gente estava sentindo falta da nossa irmã que está fazendo o tratamento, a gente tem orado para ela, a Meire dos Santos, Neuza Beraldo, Santuza, Mariluza, Rosilda, Priscila Martinez, minha sobrinha, que às vezes entra, ouve as orações, nossa, Rosária da Silva, Pedão Barbosa, Larissa Patente, Maria Vieira, que é a irmã Santinha, Danilo Moreira, Miriam Monteiro, Lidiana Santos, Simone Clementino, Camila e Marcos Paulo, Cristiana Lima, Elisandra Ramos, Verônica Nogueira, Zuleide da Silva, Bianca Bertolini, Érica Bertolini, Mauro Justino, Nara Martins, Paula Martins, o Eric, que é meu filho, que não tem Facebook, mas eu compartilho, ele ouve,
Celina Álvares, Nilda Aguiar, Márcia Bertoga, nunca sei falar esse sobrenome da nossa irmã Márcia, que está sempre aí conosco todos os dias, porfiando em oração. A Rose Sinese, a Mércia Araújo, que está aí conosco, a Djanira, Karen Marcos Paulo, Wagner Renato, a Dani, já falei, né? Eliana Romão, Marilza, Ana Maria Ribeiro. Então, e tem mais nomes, irmãos, que entra assim bem esporadicamente, então não coloquei. Mas nós cremos que nós temos nos alimentado todos os dias na palavra do Senhor. E o Senhor tem então derramado a sua porção sobre a nossa vida. Diaconisa Dolores, que está aí, né, conosco, que precisa muito das nossas orações, que está passando pela suspeita do Covid, ainda não saiu o resultado, mas a gente está em oração por ela. Vamos estar orando hoje pela nossa irmã Ângela, que é minha sobrinha, que filha do Silvino, também está com Covid. A Raquel, que congrega conosco na Igreja Nova Vida em Cristo. O diácono Marcelo, também, que é esposo da nossa irmã Raquel, sobrenome Caracovas. A nossa irmã Benilda, que o esposo dela também está com Covid. A Estela Mares, que está bem resfriada e precisa de muita oração pela família. O esposo da Maria Augusta, graças a Deus, ontem teve alta, que estava na UTI, que nós estávamos orando, que estava com um problema bem sério no pulmão. Então ele já está em casa, para a glória de Deus. Vamos continuar orando. A nossa irmã Rose, que vai estar viajando, então vamos orar pela viagem da nossa irmã. Nosso querido irmão Renato Rodrigues, que está aí de novo no oxigênio, mas nós cremos que é só um momento, logo passa, em nome de Jesus. E vamos porfiando, né, meus irmãos, em oração. Então a Camila vai entrar hoje para dar o testemunho dela, e a palavra se encontra em Isaías 44, do versículo 1 ao 8. Eu vou ser bem breve por conta do testemunho que nós vamos ouvir da Camila. Então diz assim: eu salvo a todos meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Glórias a Deus. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus nos chama de amados, né? E fala para nós não temermos, que Ele está conosco, que Ele nos escolheu, que nos formou desde o ventre da nossa mãe, né? Então Ele nos ajuda. Porque derramarei água sobre o sedento. Era assim que eu estava, irmãos, de ontem para hoje. Sedenta da vontade, da presença, de sentir, porque nós sentimos nessa presença incomparável. Não tem como explicar, inexplicável. É só quem sente que estava sentindo, orando, clamando. E o Senhor então veio, derramou sobre a minha vida essa presença e falou: Senhor, como é bom. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada, irmãos, que possa substituir a presença inexplicável do nosso Deus. Então aquele derrama água sobre o sedento. Quando nós estamos sedentos, quando nós estamos clamando, pedindo, o Senhor, Ele derrama sobre nós. É promessa, a palavra dele, né? Sobre a terra seca. Então muitas vezes nós estamos assim, né? Como uma terra seca, precisando de água, que essa água é que vem do trono de Deus. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então Deus faz uma promessa para nós, que Ele vai derramar do espírito dele, viu, irmã Meire, sobre a nossa posteridade, sobre a tua posteridade, meu irmão, minha irmã. Então você está aí hoje buscando, lá daqui 15 anos, 20 anos, seu neto, seu bisneto, o Senhor, Ele vai derramar do Espírito dele. Ele faz essa promessa para nós aqui.
sobre a tua posteridade, o Senhor derramará do seu Espírito Santo. Então, é uma promessa do Senhor. E a minha bênção. Então, ele derrama a sua bênção e o Espírito, né, sobre a nossa posteridade e sobre os teus descendentes. Olha que coisa, que palavra, que promessa. Então toma posse. Se você está preocupado com um filho, uma filha, com um neto, se você está preocupado com um ente querido seu, Deus, ele faz essa promessa para mim e para você. Ele derrama, né, a bênção sobre os nossos descendentes, sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto a correntes das águas. Quando nós olhamos na beirada de um rio, de um córrego, né, lá na roça, no sítio, a gente vê muito isso. Às vezes até o gado vai lá para pastar porque vê tudo verdinho, tudo bonito. Quantos às vezes até ficam lá atolados por conta de ver aquele capim na época da seca, né? Quando nós fomos para lá, tava aquela seca, tudo seco, árvore sem folha, os capim tudo seco. Aí de repente vem a chuva, né? Vem as águas, começa a ficar tudo verdinho, começa a ficar tudo bonito. Então na época da seca o gado vai lá à beira das correntes das águas para pastar. E nós estamos nessa corrente de águas que é a palavra do Senhor, para nos então vivificar, nos alimentar, né? Ele diz, e brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, como nós podemos descrever a grandeza do Senhor, né? Rei de Israel, Redentor, Senhor dos Exércitos. Então, ele é o único Deus que pode e que nos ajuda. Aqui no versículo 12 do capítulo 48, ele diz assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Então ele fala para nós que ele é o primeiro e também ele é o último e nada além dele pode nos ajudar, né? Aqui em Apocalipse 1:17 ele diz assim, João aqui, quando o vi, caí sobre os meus pés, que foi a palavra de ontem, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Deus está com a sua mão direita sobre você, te dizendo, não temas. É a palavra que ele nos deu aqui, nessa tarde, né, nesse capítulo, nesses poucos versículos aqui de Isaías 44. Não temas, servo meu, ó amado a quem escolhi. Não sei a circunstância que você está vivendo, o que você está passando, mas a palavra do Senhor, a boca do Senhor, ela fala para mim e para você, não temas, que Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele está com você em todos os momentos e todos os lugares. Vamos então abrir aqui para nossa irmã Camila entrar para dar o testemunho dela, depois a gente faz a oração. Camila Giordano. Camila, eu falei ontem, a gente se conhece, tinha 2 aninhos. Ela já ia lá na igreja, na frente, pegava o microfone e dizia o Salmo 23, às vezes
exaltada, desde bebê, né? Nossa irmã está aí na presença do Senhor. E muitas vezes passa na fornalha, mas Deus passa com ela. Adicionando. Vamos lá novamente. Conectando a Camila. Olá. Pai Senhor, boa tarde, princesa. Tudo bem? E a conexão tá um pouquinho ruim. Só um pouquinho. Graças a Deus. Ela está passando pelo Covid, viu, irmãos? Mas vai vencendo. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Os irmãos estão ouvindo? Vou estar pondo a mão aqui no microfone. Eu aprendi, viu, Meire? Onde é o microfone? Colocar a mão aqui para não sair outro som, além da Camila. Voltou o áudio. Tá, os irmãos estão te ouvindo. Tá ouvindo, né? Amém? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos. Nós recentemente descobrimos, faz uns 15 dias que descobrimos que fomos afetados pelo vírus, pelo Covid. E aí pegou toda a nossa família, né? Tanto a minha família quanto a família do meu esposo. E o meu esposo, ele teve sérios problemas. A doença chegou a comprometer mais de 50% do pulmão. E na semana passada ele deu entrada no Hospital Assunção com esse problema já pulmonar, né? E aí nós entramos em desespero, né? Porque é uma doença que mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso psicológico. É tudo muito novo e a gente fica aflito, né? E nesse exato momento que ele deu entrada no hospital para ficar internado, nós descobrimos que toda a nossa família estava infectada pelo vírus. Então, assim, foi um momento muito difícil, é um momento ainda bastante delicado, mas a partir do momento que o meu marido deu entrada no hospital para internação, o Espírito Santo tocou no meu coração: peça ajuda aos meus filhos, peçam para que orem, porque eu sou o Deus do sobrenatural. E naquele exato momento que eu entendi, que eu vi que a realidade era outra e que ele estava lá no hospital, à beira da morte, eu clamei a Deus e pedi ajuda para todos os irmãos, porque a palavra do Senhor diz assim que na verdade, 2 é melhor do que 1. E que quando existem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Cristo, ali ele se faz presente. Então, o Espírito Santo me deu essas vidas. Uma dessas vidas foi a irmã Conceição, para me ajudar em oração, para guerrear comigo nesse período. Foram 14 dias de luta atrás de luta, de medo atrás de medo. O Jefferson meu marido deu entrada no hospital e nós começamos a oração. Amados, ele ficou com oxigênio em menos de 24 horas. Deus operou um milagre.
E Deus se fez presente com ele ali naquele hospital. E Deus, ele veio sustentando com graça e com misericórdia. Tinha dias que eu falava para minha mãe assim, eu não vou aguentar, porque eu também estou infectada com o vírus, eu tenho asma, e eu não vou aguentar. E o meu marido naquela situação, será que nós vamos perecer? E minha mãe dizia assim, filha, tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E o Espírito Santo, ele não deixou de falar comigo um dia sequer. Em um dia sequer. Ele dizia para mim assim, eu ouvi a voz dele assim no meu ouvido, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Eu contraí o vírus do Covid e eu tenho asma. E para honra e glória do Senhor, ele me sustentou todos os dias. Todos os dias. Quando vinha uma falta de ar, eu me desesperava e falava, Deus, é agora, não sei como que vamos fazer. E aí ele dizia para mim assim, ó, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. O Espírito Santo me colocava essa certeza muito forte no coração. Agindo eu, quem impedirá? E eu glorifico a Deus, porque ontem, pela misericórdia do Senhor, o meu marido teve alta do hospital. O pulmão já está melhorando. Ele vai continuar a recuperação aqui em casa junto comigo. E o nosso desejo é de proclamar sobre esse Deus que cura de uma gripe, de um Covid e de um câncer. Ele não tem limites. Não tem limites. Foi muito forte todos os dias como Deus falou conosco, como Deus tem tratado conosco. É muito forte. São muitos detalhes em que ele falou conosco, em que a gente nunca vai esquecer. Mas eu tenho certeza, era aquilo que sempre ele ministrava no meu coração. Ele dizia para mim assim, filha, quem tem promessa não morre. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele é justo para aperfeiçoar. Aleluia. Eu sei que nós estamos nesse cenário caótico, nesse cenário de guerra, com esse vírus maligno assolando toda a nossa sociedade. Mas Deus me trouxe até aqui, até o 14º dia do vírus. Eu e meu marido, eles nos trouxe até aqui para dizer assim para vocês, não temas, não temas. Seja forte, seja corajoso. O Senhor vai na sua frente. Aonde a gente não pode ir, aonde a gente não consegue fazer, Ele faz. Porque Ele é o Deus do impossível. E nada, irmãos, nada foge do controle do Altíssimo. Nada. Às vezes a gente não entende. Nesse processo eu ficava, Deus, porque com toda a minha família, a minha mãe, eu, o meu esposo num hospital. Por que, Jesus? Porque nesse momento, e o Espírito Santo dizia, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confia, descansa. Deus é aquele que age quando a gente não aguenta mais. É muito importante que você seja sincero com Deus. Que você derrame o seu coração na presença dele. Chore para ele. Converse com ele. E o Deus de paz, bradará do trono em nosso favor. Nesse momento tão difícil. Eu mais uma vez quero agradecer a vida de todos que oraram por nós. Continuem orando por nós, porque é uma recuperação
pouco intensa, um pouco difícil, mas Deus, como a irmã Conceição ministrou na minha vida, Deus é o quarto homem da fornalha, que está ali, ó, presente e que não nos deixa. É verdade. E aí agora, se a irmã me permitir, eu quero mostrar o meu marido aqui para vocês. Jefferson, bom ver você, Oi. meu querido. Vencendo, né? Olá, irmão. Venceu. Só glorificar. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô vindo aqui agradecer aqui, especialmente aí a irmã Conceição, né, que orou pelas nossas vidas, né, e a todos os irmãos, né. Tava falando com a minha esposa hoje pela manhã, tava procurando assim o que falar, mas as bênçãos de Deus assim foi enorme na minha vida. Eu senti a presença de Deus dentro do hospital, que eu fiquei quase 7 dias internado e é um cenário assim totalmente adverso, né? Eu nunca tive nenhum problema de saúde, tenho 25 anos, nunca tive nenhum problema de saúde e do nada eu estava com quase 75% do pulmão comprometido. E pela glória de Deus, assim, eu fiquei menos de 24 horas com oxigênio. Então, assim, Deus fez um milagre na minha vida. Porque o médico, ele olhou para mim e ele falou, olha, eu não vou te mandar para a UTI, porque eu tô vendo que você tá bem. E eu tenho certeza que quem me sustentou naquele momento, assim, porque eu com quase 75% do pulmão comprometido e conseguindo ficar de pé, conseguindo ficar normal, falar normal, respirando normal, foi o braço de Deus que estava me sustentando ali, né? E foi um milagre. Quando eu cheguei no quarto, as enfermeiras colocaram as coisas, né, para medir meus batimentos. Elas não acreditavam que eu estava saturando 98, 99%. O certo era eu estar saturando 88, 87%. Por isso que eu deveria ficar até com oxigênio. E quando elas colocaram, elas não acreditaram. E ali eu já vi que Deus estava agindo na minha vida. E foram dias assim muito difícil assim, porque a cada instante parecia que você ficava com medo, você ficava ansioso, querendo ir embora, e você ficava muito pensativo, né? Como, pô, se eu vou piorar, será que eu vou piorar? Não vou piorar? Porque pelo que os médicos falam, o Covid ele age mais intensamente entre o sexto e o 10º dia, né? E eu estava no 8º, então ainda eu estava correndo risco ainda de ter uma piora do quadro, né? E eu fiquei menos de 24 horas com oxigênio. E uma das coisas assim que mexeu muito com a minha vida foi saber assim o poder das orações e saber que Deus foi a cada noite ele foi lá segurar na minha mão para me dormir todo dia. Porque o pior momento é no momento que você deita a sua cabeça no travesseiro e você está dentro de um hospital e você com medo de subir, porque você sabia que tinha paciente que estava próximo ali de você que estava subindo para ser incubado na UTI. E você com aquela ansiedade e aquele medo te rondando toda hora. Então eu falo que eu orei muito assim para Deus e falei, Deus, me segura com a sua mão, estende sua mão sobre o meu peito, sobre o meu pulmão e me dá esse alívio. E parece que foi uma coisa, teve uma noite que ainda estava nesse período ainda que eu estava ainda me recuperando lá no hospital, e foi uma das piores noites que eu tive lá. Foi uma noite que eu tive mais medo, foi uma noite que eu comecei a querer dar febre, e a noite que eu estava com muita falta de ar, sentindo muito ofegante. E aí, nesse dia, eu lembro que eu tinha ajoelhado na ponta da cama do hospital e tinha pedido para Deus. Falei, Deus, me embalsama com seu óleo de cura. Toca o meu coração, tira o medo de mim. E eu lembro que naquela noite eu deitei e eu senti Deus agindo em mim. Eu senti o meu corpo esquentando, o meu corpo pegando fogo, como se ele estivesse colocando a mão em mim. Eu senti o toque assim em mim. Eu senti um toque assim em mim. E no dia seguinte eu acordei sem febre e respirando normal.
Eu dormi a noite inteira. Foi a única noite que eu consegui dormir. Foi a noite que eu mais tive medo. Foi a noite que eu consegui dormir. Porque eu fui pedir para Deus e Deus novamente. Acho que eles saíram, né? Foi desconectou. Mas que testemunho, né, irmãos? Para aumentar a nossa fé. Para saber que o nosso Deus, Deus único, Deus de Israel, se Deus que deu essa palavra bendita nessa tarde, Ele cuida, Ele é a nossa rocha. Ele fala para você, não temas, crê somente. Eles creram, nosso irmão Jefferson dobrou seu joelho dentro do hospital, nos pés ali da sua cama, e o Senhor veio, visitou, ele sentiu o toque da mão de Deus. Só entende quem passa e tem a experiência com Deus, irmãos. Deus foi lá, deu o toque, deu a bênção e hoje ele está aí nos contando o que Deus fez e faz, né? Se Deus ele faz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente por esse testemunho dos teus filhos, da Camila e do Jefferson, toda a família que está passando aí pelo Covid, eu creio que está vendo, ó Pai, as tuas mãos agindo. Senhor, o Renato Rodrigues, quantas vezes o Senhor ali passou e ele sentiu o toque, a saturação que ninguém entendia também, Senhor. E o Senhor continua guardando o nosso irmão, o Senhor continua ajudando. O Renato Bertolini, que mesmo na fornalha, Pai, ele tem crido, ele tem confiado, e nós, ó Deus, sabemos que o Senhor toca, que o Senhor cuida, que o Senhor faz. A Ângela, Deus, que está aí passando pelo Covid, a diaconisa Dolores, a irmã Edvanda com a família, Pai, que muitas vezes está aí também, Senhor, Deus, na luta, mas crendo que o Senhor é aquele que está já dando a bênção. Pai, quantos dos teus filhos, servos, nessa hora numa UTI, ali a Terezinha Rosário, Senhor, que está naquela UTI, que tem um problema de asma, de bronquite, que está entubada. O mesmo Deus que fez na vida do Jefferson, faz na vida da Terezinha, faz na vida dos meus irmãos que nessa hora precisa dessa mão bendita, desse toque de Deus. Senhor, toca nessas vidas. Nós não podemos alcançar, Pai, através das nossas mãos, mas nós alcançamos através da nossa fé. Olha esse mundo, Pai, esse globo terra, os quatro cantos, gemendo, passando. Mas Deus, tudo isso, muitas vezes o Senhor permite para nós vermos as tuas mãos, para nós sabermos, ó Pai, que o Senhor vem, que o Senhor cuida, que o Senhor ajuda. Pai, que o Senhor muitas vezes até prova, sim, a nossa fé, mas que nós somos aprovados quando nós cremos nas tuas mãos poderosas. Eu abençoo os meus irmãos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus nos livra do mal. Deus te livre do mal, te guarde e te abençoe. Até amanhã ao meio-dia, em nome de Jesus.